Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 111 da nossa jornada, dia 21 de abril, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Levítico 25, Salmos 32, Eclesiastes 8 e 2 Timóteo capítulo 4. Prepare o seu coração, o seu secreto, permita que o Senhor te encha através dessa palavra que é pura, que é verdadeira, que é real. Abra o seu coração para aquilo que Ele deseja falar. E sem mais delongas, Levítico capítulo 25. Aqui fala muito sobre justiça, provisão e identidade em Deus. Aqui não é só lei, dá para ver o coração de Deus sendo revelado. Logo no início, Deus ensina que a terra também precisa descansar. Durante 6 anos, o povo trabalhava, mas no 7º ano havia um descanso total. Eles podiam comer, mas não produzir para lucro. Isso era para provar que o sustento não vem do esforço humano, mas de Deus. Era um exercício de fé. Eu paro e confio que Deus continua cuidando. E Deus deixa claro que no 6º ano Ele faria a terra produzir para 3 anos. O próprio Deus cuidaria de que a terra fizesse isso para o sustento dele. Deus é um Deus que faz, ele cuida, ele cumpre. A palavra jubileu se repete várias vezes aqui. Jubileu se tratava de uma solenidade pública onde algo era anunciado a cada 50 anos. E o que era anunciado? Liberdade, restauração, recomeço. Nesse ano de jubileu, propriedades voltavam ao dono original, dívidas eram canceladas, pessoas que se venderam por necessidade eram libertas, ninguém ficava preso para sempre a um erro, a uma dívida ou a uma fase ruim. Isso nos revela tanto o coração do Pai. Ele é justo, mas também restaurador, ele não permite ciclos eternos de opressão. Sobre o resgate, o conceito é simples. Se alguém empobrecesse e perdesse sua terra ou liberdade, um parente próximo, chamado de resgatador, poderia pagar o preço e restaurá-lo. Isso aponta diretamente para Jesus, o nosso Redentor. Cristo pagou para nos resgatar. O texto depois então fala sobre os levitas e sempre que fala dos levitas me pega, porque eles eram uma tribo separada para Deus. Viviam em prol do reino, do tabernáculo. Eles tinham uma condição especial. Eles tinham direito de resgate perpétuo e suas propriedades nunca eram perdidas definitivamente. Sempre que leio eu me alegro, porque mostra que quem pertence totalmente a Deus nunca perde a sua herança espiritual. Levítico 25 eu amei, porque demonstrou que Deus deseja dar uma vida digna para todos. E Deus ainda revela que a forma como tratamos as pessoas demonstra se tememos ou não a Ele. No final, eu me derreti. Se ninguém pudesse ser resgatado em nenhuma das condições que Deus citou, ele declara que no ano de jubileu deveriam ser soltos e diz: pois eles são os meus servos. Eu os tirei do Egito, da escravidão. Eles têm direito de liberdade e de tentar mais uma vez. Nosso Deus é justo, não permite exploração. É provedor, cuida até no descanso, restaurador, sempre cria caminhos de volta e é libertador. Ninguém nasce para viver preso. Deus não criou você para viver preso a ciclos, dívidas, erros ou opressões. Ele é o Deus do jubileu, o Deus que restaura, libera e devolve identidade. Partindo para Salmos, capítulo 32. Aqui, Davi ensina o valor do perdão. Ele começa declarando que verdadeiramente feliz é aquele que tem seus pecados perdoados, que vive sem culpa, sem peso, com consciência limpa diante de Deus. Essa leveza não vem de uma vida perfeita.
mas de um coração tratado por Deus. Davi revela que, enquanto ele tentou esconder o pecado, ele começou a se desgastar por dentro. Ele descreve isso como um peso constante, como se a mão de Deus estivesse sobre ele dia e noite. Mas isso o leva para um caminho de arrependimento. É a correção de um Deus que ama e não permite que seus filhos vivam confortáveis no erro. O ponto de virada acontece quando ele decide parar de esconder e começa a confessar. Ele não justifica, não disfarça, não tenta negociar, ele simplesmente expõe o seu pecado. E a resposta de Deus é imediata: perdão. Deus não está buscando perfeição, mas sinceridade. Quando há confissão verdadeira, há liberação de perdão. A partir disso, tudo muda. Davi começa a ver a Deus como seu esconderijo, aquele que o protege, o guarda, o cerca. O peso dá lugar à segurança, a culpa dá lugar à paz. Então Deus fala sobre direção. Ele promete ensinar o caminho, aconselhar, guiar de perto. O perdão não só resolve o passado, mas como te posiciona para o futuro. Quem se abre com Deus passa a viver debaixo da direção dele. O Salmo ainda traz um alerta: não viva como alguém teimoso que só aprende pela dor. Deus deseja que a gente desenvolva sensibilidade espiritual, que ouça e obedeça sem precisar ser forçado pelas circunstâncias. O ensinamento desse salmo é claro: esconder o pecado aprisiona, mas confessar liberta. E não existe vida mais leve do que viver em paz com Deus. Partindo agora para Eclesiastes capítulo 8. Mostra que a sabedoria não é apenas entender a vida, mas saber como viver dentro dela. Salomão começa dizendo que a sabedoria transforma até o semblante de uma pessoa. Ao falar sobre autoridade, ele ensina um princípio importante, que há valor em respeitar a ordem e agir com prudência. Mas eu confesso para vocês que o ponto mais profundo desse capítulo, para mim, vem quando ele afirma que o sábio não conhece apenas o tempo que está, mas também o modo certo de agir neste tempo. Eu amo o fato de que não existe apenas um tempo para todas as coisas, mas também um modo de agir para cada propósito que se está vivendo. Muitos erros não estão na intenção, mas no tempo e na maneira. O texto diz ainda que o ser humano não sabe o que vai acontecer. Não temos controle sobre o futuro, nem sobre o dia da morte, e isso gera um peso. Além disso, ele observa injustiças, pessoas más sendo honradas, boas sendo esquecidas. Isso cria um conflito, porque nem sempre a vida parece justa. Salomão explica que muitas vezes, como a justiça não acontece imediatamente, o coração humano se inclina ao mal. As pessoas confundem a paciência de Deus com permissão. Mas ele afirma com convicção que no fim tudo correrá bem para aqueles que temem a Deus. Mesmo que não pareça no momento, Deus continua sendo justo. E Salomão reforça mais uma vez: aproveite a vida, coma, beba, se alegre. Isso não é superficial, mas é você reconhecer de que a vida é um presente de Deus e deve ser vivida com gratidão, sem essa ansiedade de controlar tudo. No final, Salomão reconhece que o ser humano não consegue compreender as obras de Deus completamente. Por mais que tente, sempre haverá coisas além do nosso entendimento. Isso não é motivo de desespero, mas um convite à confiança. Lembre-se, há um tempo e um modo para tudo, mas nem tudo será entendido. E quem aprende a viver com sabedoria, respeitando o tempo, agindo da forma certa e confiando em Deus, encontra paz, mesmo em meio às incertezas. E para finalizar o dia de hoje, 2 Timóteo capítulo 4. É o encerramento da vida de Paulo e carrega um peso muito forte de missão, urgência, eternidade. Sabe, a Trindade trabalha dia e noite pela salvação das pessoas. E Paulo, consciente disso, insiste com Timóteo: Timóteo, pregue a palavra.
Ele dá uma ordem direta, sem espaço para negociação. Pregar a palavra em todo o tempo, se é conveniente, se não. Não é sobre sentir vontade ou ter um ambiente ideal, mas é sobre ser fiel ao seu chamado, pois viria um tempo em que as pessoas não suportariam a verdade, buscando mensagens que agradam seus próprios desejos. Em vez de transformação, escolheriam conforto. Por isso, Timóteo deveria permanecer firme, suportar e cumprir plenamente o seu ministério. Paulo revela que está no fim da sua jornada. Eu indico para você um álbum que se chama Amado Timóteo, de Marcos Telles. Procura e escute. Ele conta essa história da vida final de Paulo. Quando ele diz que está sendo oferecido por libação, ele usa uma imagem do Antigo Testamento. A libação era uma oferta derramada diante de Deus como um ato de entrega total. Ele está dizendo que a sua vida está sendo completamente derramada, entregue até o fim. É nesse contexto que ele declara com autoridade que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele começou e terminou bem. Ele sabe que existe uma recompensa para todos que permanecem firmes, esperando a volta de Cristo. Paulo diz que, apesar de ter sido abandonado por muitos, que ninguém esteve com ele em sua defesa, apesar disso, ele não estava sozinho, porque o Senhor esteve ao seu lado e o fortaleceu. Mesmo quando todos se afastaram, Deus permaneceu presente. Sobre Timóteo, não há registro bíblico se ele conseguiu chegar a tempo antes da morte de Paulo, pois ele havia pedido para que levasse os livros e a sua capa, pediu que ele chegasse antes do inverno, mas não há registros. Se Timóteo conseguiu, isso não é revelado. Paulo finaliza com confiança total em Deus, afirmando que o Senhor o livraria de todo mal e o levaria a salvo ao seu reino. Ele não fala com medo da morte, ele fala com segurança sobre o destino. A vida com Deus exige fidelidade até o fim. Não se trata de facilidade, mas de constância, nem de aplausos, mas de permanência. E acima de tudo, mostra que viver com Deus é se entregar completamente, confiando que no final Ele permanece ao nosso lado e cumpre tudo o que prometeu. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, pela Tua graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos criou para vivermos presos em ciclos, em erros. O Senhor nos restaura, nos libera, nos devolve a vida. O Senhor nos ensina a confessar e viver uma vida leve e em paz diante do Senhor. Obrigada, Pai, porque há um tempo e um modo para todas as coisas, que o Teu Espírito Santo nos auxilie, nos ajude, que a Tua palavra possa moldar o nosso caráter, ó Pai, em nome de Jesus, e que possamos permanecer fiéis a Ti, Deus, até o fim, combater o bom combate, terminar a carreira, aquilo que o Senhor nos pediu, com graça, alcançando no fim o Seu reino, Papai. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 112 da nossa leitura.